Então, hoje iremos fazer uma barba short box, como ela é falada tecnicamente, mas basicamente é uma barba quadrada, bem desenhada na parte de baixo. E para estar fazendo esse tipo de barba, eu costumo passar um pouquinho de óleo de barba nela. Eu utilizo óleo, rapaziada, para poder estar maciando os fios da barba, porque como a gente bem sabe, o fio da barba ele é mais grosso do que o fio do cabelo em si. Então precisa a gente dar uma hidratada, passar um óleozinho nele, porque o que acontece? Nesse tipo de barba a gente vai estar passando, ó, vai estar escovando ela a parte de baixo, como vocês estão vendo aí agora, para poder a gente fazer, desembaraçar ela todinha, né? E ver qual é o real tamanho dela, né, rapaziada? Porque a barba quando ela tá assim normalmente no dia a dia, a gente não sabe qual é o tamanho dela. Então a gente só escovando ela, esticando os fios, e aí a gente vai identificar qual é o real tamanho dela. E também até pra gente tá fazendo a linha dela para deixar quadrada, rapaziada. Ela assim, quando a gente tá escovada, fica mais precisa a linha, se é que vocês me entendem, entendeu? Então ali eu vou com o secador no máximo e a temperatura no máximo também. E aí eu vou fazendo aquele todo desembaraçando e esticando também, né? Tem que ter muito cuidado, rapaziada, para não estar queimando o rosto do cliente, né? Essa temperatura aí. Se você não tem muita, se você não sabe ainda utilizar, tá aprendendo agora, então eu indico para você estar utilizando tudo no médio, entendeu? Ou você usa a velocidade na máxima e a temperatura você usa no médio, na metade, para estar escovando aí. Então eu vou vendo escovando aí, ó, deixando alinhadíssimo para quando a gente for fazer o desenho dela ser o mais preciso possível. Então vai acompanhando aí. E agora eu vou fazendo a minha marcação agora, rapaziada, fazendo essa linha aí. E como a barba ela é quadrada, é a short box, eu sempre gosto de começar fazendo essa marcação do meio para as laterais, beleza? Então eu vou iniciando aí marcando, fazendo a marcação aí do meio. O fio que tiver menor, rapaziada, aí a gente deve tomar a partir dele, beleza? Porque tem alguns fios da barba que ficam um maior do que o outro. Então aquele que tiver menos tamanho, a gente vai ter que cortar a partir dele para ela ficar bem retinha, bem rente, se é que você está me entendendo, beleza? E como eu faço a marcação do meio, aí do meio eu puxo para uma lateral e depois do meio eu puxo para outra lateral. Vocês estão percebendo aí que eu coloquei no meio e agora estou fazendo para esquerda. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa do meio para a direita, para ficar bem rentezinha. E lembrando que isso é só a primeira marcação, rapaziada. Depois eu vou no final, na finalização, vou passar o óleo de novo, vou estar passando o pente para desembaraçar novamente, que sempre fica alguns fios ficam presos no outro. Quando a gente passa o pente, ele vai se soltando mais e aí a gente vai ajustando, beleza? Vai acompanhando aí. O processo é esse. E aí, dando continuidade, você pode perceber aí que eu vou fazendo a marcação de três dedos, tá vendo? Mesmo três dedos que eu usei lá do outro lado do lado direito do cliente, eu vou usar agora do lado esquerdo dele, e assim a gente vai seguindo. Como a gente já tem uma base do meio que a gente fez, ó, então fica bem fácil e facilitado pra gente estar fazendo essa linha para ficar mais rente, o mais rente possível, né? Então é isso, só seguir o passo a passo, seguir a linha já, o que já está, e vai dar tudo certo. Se você estiver praticando aí também, põe em prática que eu garanto que vai dar muito certo também aí. E agora vamos iniciar essa parte da graduação na lateral agora do cliente, né? Viu com a maquininha de acabamento ali na região, mais ou menos até aquele pitoquinho ali da orelha do cliente, aquela meiuca ali. Eu gosto sempre de estar botando até ali para fazer sumir um pouco, entendeu, rapaziada? E agora eu venho com a minha zero alta, baixando mais ou menos um dedo, e depois eu já venho já apagando essa marcação que a gente fez, né? Eu vou vir intercalando após com a 0,5 e depois com a zero baixa, só pontilhando com a quina da máquina, já fazendo subindo essa marca que a gente tinha feito, né? E como o nosso cliente ele gosta de passar um alta na região do bigode dele, então faz se necessário a gente tá abaixando também essa parte da bochecha que é o que eu tô fazendo agora, né? Para ficar bem rente, né? Para não ficar desproporcional. O bigode tá com um alta
E essa parte da bochecha tá com a 2 alta, mais ou menos na altura, então fica desproporcional, né? Então vamos estar alinhando aí. E quando estiver finalizando essa parte da bochecha que eu tô passando agora, a gente vai terminar com a 1 baixa, mais ou menos. Então perceba que tem uma marcação muito forte ali naquela região ali de onde a gente deixou da 0 alta. E agora a gente vai vir trabalhando em cima dela para fazer ela sumir, né? Perceba que eu tô vindo com a 1,5 alta e agora com a 1,5 baixa. Perceba que não sumiu a marcação, mas já deu uma clareada, né? Então é isso, a gente vai seguir trabalhando nessas marcações aí básicas e mínimas, fazendo sumir, né? Tô vindo agora limpando o cliente, que a gente não pode deixar o cliente cheio de cabelo, né? O atendimento tem que ser prêmio top, né? Então agora eu tô vindo com a 1 alta, só com a quina da máquina. Perceba que eu também passo na região da bochecha, para ficar rente com o bigode dele também. E é isso, rapaziada. Não tem erro. Você praticando aí, vai dar certo, já deu certo. Assim como tem dado aqui, o cliente particularmente tem gostado dos resultados da barba que eu tenho feito. Vai gostar aí também. Você não precisa pegar toda a minha técnica, a não ser que você não esteja gostando da sua hoje em dia. Mas você pode pegar uma parte da minha técnica e aplicar na sua, né? Extrair alguma coisa de boa que tem na minha e colocar na sua, para dar certo, né? Então é isso, eu vou vir agora com a minha pente meio alto. E agora eu venho com ele baixo e venho passando só em cima da marcaçãozinha. E perceba que ela vai sumindo bem rápido, né? E depois ali eu acredito que eu vou vir para 0 alta para estar fazendo sumindo esse degradê. Mas aí eu preferi dessa vez agora vir com o point cut, né? Uma técnica que a gente usa só com a ponta da tesoura em regiões que está mais escura, para a gente misturar, para a gente espalhar essas cores, né? Que aí é que forma a nossa graduação, né? Então vai acompanhando. E agora a gente vai estar vai estar limpando agora, tirando só os excessos, né? Da parte dos lábios do cliente, do bigode da parte de baixo. Então vem com a minha máquina de acabamento, sempre começando do meio e puxando para as laterais, né? Aí também o bigode vai dar particularidade de cada cliente. Então é bem importante você perguntar a cada cliente que você for atender qual é a preferência dele, porque cada um gosta de um jeito seu bigode, né? O bigode então é muito particular, então a gente não pode ter uma regra, não ter um padrão, né? Sempre auxiliando, perguntando ao cliente o que ele quer, né? E é isso. Agora, terminando isso, a gente vai agora fazer a marcação da nossa linha da bochecha, ali a linha da maçã, né? Como alguns conhecem também. E aí o nosso pente, rapaziada, ele não serve só para pentear, né? Já que o pente ele é uma linha reta, ele serve muito também, ó. Que você pode ver aí que eu vou fazer essa marcação com a ajuda do nosso pente. Ele vai servir como base para estar fazendo a marcação de cima. Então veja como esse pente ele pode nos auxiliar bastante. Então a gente já colocou a toalha para esquentar aí no micro-ondas, 1 minutinho. E agora a gente vai estar vindo aplicando nosso gel shave agora, nas regiões que a gente vai passar a nossa lâmina depois. O gel shave ele serve para amolecer os fios, para poder a gente estar passando a nossa gilete, para os fios estar saindo com mais, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? E agora vamos estar aplicando a toalha quente para estar abrindo os poros e ajudando a amolecer os fios, né? O cliente. Então é sempre bom a gente perguntar ao cliente se a temperatura está agradável, se está suportável. E aí o cliente confirmou e aí eu apliquei agora a toalha quente. A gente vai deixar aí agir por de 40 segundos a 1 minuto. Depois a gente vamos estar retirando. Nesse tempo, rapaziada, é bom a gente otimizar. Nesse tempo que ele está ali relaxando, eu já estou ali trocando minha gilete, tirando, deixando o meu papel que a gente vai usar para poder estar tirando o resíduo da barba dele. Então a gente já vai agilizando isso. Vamos estar tirando agora a toalha quente dele ali, colocando agora na região do olho, para dar uma diferenciada. E aí vamos aplicar o nosso papel para estar tirando o resíduo ali na região da gola higiênica.
E aí vou começar o nosso barbear, o nosso laminar, né? Isso, acompanha aí. A gente já fez todas as marcações com a maquininha de acabamento, rapaziada. Então agora a gente só vai estar só limpando, basicamente, né? E outra dica, rapaziada, pra eu tá passando para vocês aí, é que como a Gillette em si ela pode ficar muito cega rapidamente, principalmente quando se trata de barba, que o fio é mais grosso. O que é que eu sempre faço? As partes onde o fio é mais grosso eu sempre faço logo com a Gillette. Primeiro que é o que? O bigode. Então a gente vai logo eliminando essa parte aí que é muito grossa, os fios. Então a gente já vai fazendo o bigode. E em seguida eu já vou fazer a parte de baixo, rapaziada. Isso aí é maximizar todo o nosso tempo e também a qualidade da Gillette em si, né? Para não estar trocando de Gillette. E é até uma forma da gente estar economizando também, né? Então a gente vai aproveitando a lâmina enquanto ela estiver boa. Pronto, terminei o bigode, agora já peço pro cliente, tá esticando um pouco o pescoço para estar fazendo o nosso barbear, a lâmina agora na parte de baixo. E aí você deve ter muita atenção nessa parte de baixo aí. O que acontece? Primeiro a gente tem que estar retirando esse resíduo de acordo com o nascimento do cabelo em si. Então se o cabelo está nascendo para baixo, a gente vai acompanhar ele também raspando, tirando aí para baixo. Depois que a gente vai indo contra ele, entendeu? Então primeiro a gente faz de acordo com o nascimento do fio, depois a gente faz contra ele, que se chama uma técnica, se chama de escanoar a barba, né? Então é isso, acompanha. E agora a gente vai estar fazendo essa parte de cima da bochecha. Essa é uma das partes mais principais que se você não tiver cuidado nesse acabamento aí, pode acabar toda com sua barba, né? Então como a gente já viu com a maquininha de acabamento antes marcando, facilita muito, né? E aí você vai ver como é interessante, como a gente vai passando a lâmina, a barba ela vai criando forma, né? Vai ficando bem bonita, bem marcadinha, né, rapaziada? Vai acompanhando aí. Olha que interessante. Por isso que a gente somos chamados de artista, né? Olha pra isso. Quem vê o antes e depois dessa barba aí vai se impressionar. Agora eu vou estar passando massageador no cliente, é uma parte da onde a gente faz a nossa barboterapia, né? E sempre não é só fazer a barba, não é só cortar o cabelo, mas aqui a gente gosta de trazer experiência para o cliente, né? Experiência é uma coisa que vende muito e fixa o cliente, né? Se você tiver um atendimento, um diferencial, o cliente, toda vez que for lembrar de alguma barbearia, ele vai lembrar da sua barbearia. Porque aquela barbearia, ela bota uma toalha quente, tem um massageador, bota um óleo para barba. São coisas que eu estou dizendo assim que pode fazer um diferencial e pode estar fidelizando o cliente, né, rapaziada? Estou passando aí o massageador aí, ó, na região da barba, ali da linha do maxilar. Gosto de estar utilizando ele também na testa ali, mais ou menos do cliente. Às vezes eu passo no cabelo, fazendo movimentos circulares. E é isso. E finalmente chegamos na nossa parte agora de finalização, rapaziada. Então vou vir aí agora novamente, passando o óleo de barba para estar finalizando, para deixar essa barba mais hidratada, brilhosa, cheirosa e pronta para sair no grau, né? Então vou colocando ali um pouquinho de óleo na minha mão, depois a gente vai mexer um pouquinho e vai estar aplicando na barba do cliente, beleza? Veja o resultado que essa barba vai ficar. Surpreendente. E agora eu vou tá penteando a barba aí, rapaziada. E todo aquele fio que fica passando, aquele frizz que a gente chama, eu vou estar tirando na tesoura aí agora. Só esses que estão passando, que não estão obedecendo, para deixar a nossa barba bem rente, bem quadrada e alinhada, né? E esse foi o resultado da nossa barba, rapaziada. Short box, quadradinha, bem rente. Se você gostou, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Olha o resultado dessa barba bem alinhada, quadradinha, hidratada, cheirosa. É isso que o cliente quer, é isso que fideliza o cliente, rapaziada. Olha aí o resultado dela, degradezinho bem básico, natural, sem pigmentação. Barba fica bem bonita, que essa barba do cliente ele ajuda, porque ela é bem preta, né, rapaziada? Então foi esse resultado, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, rapaziada, tamo junto.